essa decisão do Flávio Dino ontem, que deixou a oposição bolsonarista, Eduardo, Nicolas, todo mundo. Ontem eles estavam desesperados, xingando todo mundo. Foi assim uma loucura nas redes sociais, quem acompanhou, todos, porque não esperavam, né, que saísse essa decisão do Flávio Dino, que na verdade, uma manifestação do Flávio Dino, ocorreu em resposta a um outro processo, que é um processo do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, contra ações judiciais da Inglaterra, que buscam indenizar brasileiros que foram vítimas de rompimentos de barragens e mais desastres naturais. Então, é uma decisão que nada tem a ver com a lei Magnitsky. Só que nessa decisão, o Dino afirmou que o IBRAM não tem obrigação de cumprir a lei de outro país e aproveitou para fazer uma pontuação, aí uma observação que serve para desqualificar a aplicação da lei Magnitsky, que está sendo usada contra o ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Então, ele diz que não vale, as leis de fora do Brasil não têm validade aqui no Brasil, né? Então, ele diz que... E aí, na sequência, a Embaixada dos Estados Unidos foi às redes sociais ameaçar o Flávio Dino com uma nova mensagem, que é falando sobre o Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Pessoas e entidades sob jurisdição dos Estados Unidos estão proibidas de manter qualquer relação comercial com ele, já aquelas pessoas e entidades fora da jurisdição americana devem agir com máxima cautela. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Ou seja, não citou a decisão do Flávio Dino, mas fez aí mais uma ameaça, né? E não duvido nada se daqui a pouco eles não usarem, né, a lei contra o Flávio Dino, né? Então, e assim, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil fazendo esse tipo de publicação, né, Rovai e Felipe. Eu estava lendo aqui o Arruda Botelho, sabe? Ele faz uma comparação, ele diz que o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos tem o mesmo nível dos caras que cultuam pneus em praça pública, que a decisão do Flávio Dino é absolutamente coerente, os bancos que se virem para resolver esse problema e vida que segue, Dri. Que é o seguinte, ou os bancos obedecem o Supremo ou obedecem o Trump. Recorram nos Estados Unidos, tem lei para isso. O banco não tem que obedecer Trump, tem que obedecer a legislação americana. E recorre à legislação americana. E, com o processo, gasta o seu dinheiro. Se vire-se. Dri, é óbvio, né? Não, mas vamos refletir sobre esse óbvio, né? Tempos estranhos em que precisamos não só dizer o óbvio, mas repeti-lo como mantra. É preciso repeti-lo como mantra. E qual é esse óbvio, né? Cada país tem sua legislação e só deve seguir a sua própria legislação. Os países são autônomos na sua jurisdição. Nenhum país estrangeiro pode ferir a soberania nacional de outro país. Isso é o óbvio, é o que o Dino está dizendo. Ele está dizendo o óbvio. Uma lei americana não vale em território brasileiro. E a gente vai ter que repetir isso todo dia aqui no programa. Por isso são tempos estranhos. Porque a gente não está só dizendo o óbvio, a gente está repetindo o óbvio como mantra todo dia para a população brasileira entender que é uma tentativa de interferência de uma potência estrangeira no Brasil. E essa tentativa de interferência ela é insuflada por um ex-presidente da República, por um filho de um ex-presidente da República e pelo neto do último ditador militar do Brasil.
Repare, é isso que está acontecendo e todo dia a gente tem que repetir como mantra o óbvio. E o Dino tem que repetir esse óbvio no Supremo Tribunal Federal, meus queridos. Isso não pode ser normal, isso não pode ser encarado como normalidade. Às vezes a gente diz que é o óbvio, é o óbvio, é o óbvio. Sim, uma vez a gente pode dizer o óbvio e continuar o comentário. Agora, todo dia, Adri Rovai? Todo dia não. Todo dia é o sinal de tempos estranhos. Todo dia é o sinal de que estamos repetindo como mantra para tentar defender a democracia. E isso é muito perigoso. Eu queria chamar atenção para isso, meus caros. É muito perigoso a gente ter que repetir como mantra aquilo que é óbvio, porque é sinal de que boa parte da população não aceita a obviedade dos fatos. Esse acho que é um apelo que a gente tem que ter, e uma atenção que a gente tem que ter sobre o óbvio. Já que você mencionou, Adri, que é uma coisa óbvia, não, é óbvia, mas... Agora, eu quero... eu gostei daquela inversão cognitiva, né? As pessoas começam a acreditar, inverte tudo e acredita, né, na mentira dos fatos. E aí, o mais absurdo foi o vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que a decisão do Flávio Dino interfere na soberania americana. Gente, é a inversão cognitiva, é exatamente isso. Inversão cognitiva na veia aqui, Felipe Pena. E esse vídeo ainda chamou a atenção por um outro detalhe que eu não vou... Vocês veem, quem não está assistindo, está só ouvindo, depois eu conto, que as redes sociais, né, gente, pô, né, não passa nada, mas olha só, um trecho desse vídeo absurdo e com inversão cognitiva do Eduardo. Dar a decisão dele para os Estados Unidos, para ver se as agências americanas vão respeitar a decisão do juiz Flávio Dino. E aí sim eu vou te dizer, aí é uma violação da soberania americana, né? Extraterritorialidade sendo aplicada na veia, algo que é proibido até pela nossa Constituição, e que a DOJ Pen Bond já deu aquela puxada de orelha do Alexandre de Moraes em maio sobre isso. Meu Deus do céu. Deixa parado aí. O que é isso na sua boca, Eduardo isso Bolsonaro? Que todo... É literalmente meleca. Babando de ódio. Literalmente. É meleca. Olha, saiu um ranho ali, foi parar no lábio. Que coisa, o cara tá parecendo, ele tá parecendo que ele tá mal. Me deu uma emagrecida, perdeu o cabelo, agora babando. O que tá acontecendo? Ali na região central de São Paulo tinha umas pessoas com aparências assim também. Diz que tem menos, agora distribuiu pela cidade inteira. Se liga, Dudão. A internet não perdoa, né? Então, além dele falar esse absurdo completo, porque, assim, cada país tem as suas leis. Os Estados Unidos, imagina se o Brasil faz uma lei querendo os Estados Unidos, né? É aquilo que o professor Felipe falava, é tão óbvio, mas deixou os bolsonaristas, Eduardo, enfurecidos, Felipe. Mas aí eles conseguem reverter o óbvio pela inversão cognitiva. É o que ele está tentando fazer e é o que vem tentando fazer desde o início, quando foi para os Estados Unidos. Pega uma pauta que é óbvia, inverte cognitivamente e convence uma porção de gente. Tanto que obriga a gente a repetir o óbvio aqui. Essa é a dinâmica toda do complexo. A gente vai repetindo como mantra e eles vão invertendo lá e a gente tem que combater isso. Fica difícil. É a mesma coisa que você dizer para uma pessoa, não pense na cor azul. Não pense na cor azul, ela já está pensando na cor azul. Essa é a nossa dificuldade, Dri e Renato. Né? Quando eles fazem a inversão cognitiva, a gente tem dificuldade de repetir a verdade como mantra, porque quando a gente repete a verdade, eles só pensam na inversão cognitiva. Então, no caso aqui do Dino, eles vão pensar, é o Dino que está interferindo na soberania americana, quando a verdade é que os Estados Unidos interferiram na soberania brasileira e o Dino respondeu. Aí, com a inversão cognitiva, o que faz o Bananinha, com a sua baba no lábio? Diz que é o Dino que está interferindo na soberania americana. E a gente repete o contrário. Fica nesse ciclo vicioso. Vocês entendem qual é o grande problema linguístico aí? Esse é o nosso grande problema. É difícil combater isso. A gente consegue entre nós. Mas para o gado, isso soa, né, como um mugido, isso soa como um berrante. Eles vão atrás. E assim, a gente tem aí o Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional, está sempre aqui conosco. Na semana passada já tinha vindo aqui e dito que
Quem deveria recorrer contra essa lei os bancos que devem entrar na Justiça dos Estados Unidos, que, né, não tem sentido elas valer aqui no Brasil, e ele elogiou a decisão do ministro Flávio Dino. Decisão correta do Supremo Tribunal Federal através do ministro Flávio Dino. Por óbvio, decisões de estados estrangeiros só têm validade em território nacional se seguirem o trâmite das decisões de nossos poderes soberanos. Os bancos têm de aplicar no Brasil a Constituição e as leis brasileiras. O Brasil não é, né, gente, uma colônia dos Estados Unidos para se sujeitar às leis, né, e aos ataques aí do governo Trump. E o que surpreendeu também ontem foi o Temer, né, reagindo aí a essa decisão. Ele disse que o que o ministro Alexandre fez não é mais do que cumprir o texto constitucional. Portanto, esses incidentes são mais de natureza política do que natureza jurídica. O ministro Flávio Dino tomou essa decisão muito adequada em defesa do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse essa fala num evento organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, onde ele participou, e ele, lembrando que foi o Temer que nomeou o Alexandre de Moraes como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, saiu em defesa tanto do Moraes como do Flávio Dino.